Fala pessoal, tudo bom? Aqui entrando aqui para bater um papo com vocês. A gente teve aí algumas perguntas aí durante a semana também. E algumas pessoas pediram que eu fizesse análise aí do que eu achei do boxe nas Olimpíadas, tudo. E aí entrando aqui para bater um papo com vocês também aí. Quem for aparecendo aí, quiser ir mandando pergunta, tudo a gente vai respondendo. Beleza? Então aqui ó, Escola de Boxe Livre entrou. Aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre boxe, quiserem bater um papo aí com a gente, fique à vontade, beleza? Vamos aqui, então vamos falar aqui um pouquinho sobre o boxe nas Olimpíadas, tá? O que foi que eu achei? Eu não pude assistir todos as lutas, né? Eu acho que aí no Brasil vocês também não puderam assistir muito por causa do fuso horário, né? E depois eu já estava aqui trabalhando, então eu não consegui assistir todas as lutas, mas assisti algumas, tá? O que eu vi do boxe nas Olimpíadas foi um baixíssimo nível técnico, tá? Com algumas exceções, claro. Mas vi muito baixo nível técnico. Não pelos atletas, eu acredito que não pelos atletas, mas pelas regras, né? Imagina que mudaram, né? Todas as principais regras do boxe olímpico, que diferenciava mesmo o boxe olímpico do boxe profissional, era principalmente a questão técnica, né? De você poder encaixar os golpes, encaixar bem os golpes, de você fazer menos, evitar fazer falta. Se você fizesse falta, você era muito punido, né? Pelos árbitros. Então era um jogo limpo, né? Era um boxe limpo, era um boxe bonito de se ver, inclusive. E com essa questão toda que envolveu essa polêmica aí de AIBA, de tudo, de mudanças de regras, disso e aquilo, o que a gente viu foi uma aproximação do boxe olímpico ao boxe profissional, só que em uma corrida de 50 metros, né? Então, enquanto o boxe ele geralmente é uma luta, né? Que geralmente o boxe profissional ele é uma luta que pode chegar aí a 48 minutos, né? Você tem que resumir 48 minutos em 9, né? Em 9 minutos, ou seja, 3 rounds de 3 minutos. E o que é que acontece? O pessoal vai com tudo, para dar de tudo já nesses 3 rounds para poder ganhar. Então, o que é que acontece? Quando você retirou as punições, né, que antes se fazia, né, os árbitros eles eram muito mais atentos, né, às faltas, a tudo que acontecia, tá? Quando você retira isso, o atleta ele vai para tudo ou nada, né? Ele vai para soltar mata cachorro, para soltar cobra, mata cachorro, asa de ganso. Cada lugar do Brasil chama de uma maneira diferente, né? Então, ir ali para tentar pontuar, para mostrar agressividade e tentar pontuar o máximo possível. Chegou ao cúmulo de ouvir uma luta de um. Oi, Taizinha. De ouvir uma luta de um croata contra um. Eu não me lembro se foi uma pessoa foi um atleta do Cazaquistão, né? Fala, professor Brenner. E foi uma luta horrível, horrível. Tava os dois fazendo clinch o tempo todo e socando a nuca um do outro, dando soco mesmo, pegava, pá, batia por trás na nuca, né, um do outro. E o árbitro só falava que não era para fazer, mandava separar, voltava, os dois se agarravam e um dando soco na nuca do outro. Eu acho que a maior parte da luta foi um dando soco na nuca do outro. E não teve nenhuma punição. Nenhum dos dois tomou punição. Então, assim, você querer aproximar o boxe amador do boxe profissional tem as coisas boas, mas você vai descaracterizar completamente, né, o boxe amador, porque em 3 rounds o atleta ele vai ter que ir com tudo para tentar resolver. E se você tira as regras, aí vai de qualquer jeito mesmo. Não tem jeito, porque o outro tá do outro lado desesperado, soltando soco, e você aqui tem que responder, porque o volume de golpes, no final das contas, pro juízes que estão ali embaixo, vai acabar contando, né? Então é bem complicado. Inclusive a luta do brasileiro, que ele ganhou a medalha de ouro, né? Foi uma burrice, né? Do outro atleta, porque o outro atleta estava ganhando os 2 rounds, não tinha porquê ele continuar fazendo essa loucura de sair dando mata-cachorro, de sair para dentro do atleta, para dentro do Abner, para dentro,
se expôs, tomou um cruzado, perdeu a luta. Então, as regras, eles contribuem, essas novas regras do boxe olímpico tá contribuindo muito para que o boxe fique feio, né? Ele perdeu aquela beleza do boxe, né? De você ver os atletas com capacete. Cada pouco o capacete, já com o capacete machuca mais, machuca menos. O problema do capacete não é questão de machucar mais, machucar menos. A questão do capacete é proteger de corte. Porque no boxe profissional você faz uma luta. Oi, Liliane. No boxe profissional você faz uma luta de 6 em 6 meses, né? No boxe olímpico você vai acabar fazendo várias lutas em uma semana. E se você se corta, você tá fora, né? Então você tirar o capacete, que não era um capacete com tanta proteção, né? Era um capacete mais aberto. Você tirar para querer aproximar do boxe profissional, tirar a marca da luva branca, né? Que fazia com que o árbitro tivesse mais, né? Tivesse uma visão melhor se o golpe ele estava sendo bem encaixado ou se o golpe ele estava sendo, né? Aplicado como um tapa, né? Com a parte de dentro da luva. Não tem sentido nenhum, né? Enfim, então meu sentimento do boxe em geral, né, das Olimpíadas foi que caiu muito o nível técnico, mas não por culpa dos atletas, por culpa das regras. Em relação ao boxe do Brasil, né, aí quarta potência do mundo, né, em relação ao boxe olímpico, fiquei muito feliz também com as medalhas, já eram esperadas, né, essas medalhas. Talvez a Bia, né, fosse a única de todo o elenco do Brasil que era a mais cotada para ter a medalha de ouro e acabou ficando com a prata. É excelente também, né? E quem conhece de perto os atletas que estavam fazendo parte da seleção, que fazem parte da seleção brasileira olímpica permanente, sabe que o Brasil tinha grande chance realmente de medalha. Só que eu ainda digo mais, essa turma toda que está aí pode esperar na Olimpíada da França, tá? 2024, que vai vir ainda mais medalhas, porque muitos deles, como o próprio Keno, né? Como outros também que fazem parte da seleção, eles estão aí amadurecendo, são muito jovens ainda, beleza? Aí, Jonas André, oficial, fala Jonas. Então é isso, se tiverem pergunta para mim, pode ir mandando. Eu entrei aqui mesmo para bater um papo com vocês, para falar sobre essa questão do boxe na Olimpíada, que me perguntaram já muito, mandaram um monte aí perguntando minha opinião, então eu já respondi. E uma outra pergunta que me fizeram, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, né? A gente tem um grupo, fala Madison, a gente tem um grupo do WhatsApp, se vocês quiserem fazer parte, querer entrar no grupo, é só entrar lá no nosso site, universidadedoboxe.com, né? Lá em cima, no menu do lado direito, tem um íconezinho do WhatsApp, é só clicar e entrar lá no grupo, fazer parte do nosso grupo. É um grupo bem legal, eu estou bem atento ao grupo, né? Não tem negócio de corrente, não tem... toda postagem no grupo que a gente faz é para somar para o grupo. Então, é um grupo bem controlado, se vocês quiserem fazer parte, é só entrar lá. Então, lá no grupo, esses dias eu coloquei a questão do bloqueio com antebraço, né? O bloqueio só com o antebraço. E aí eu estava explicando por que esse bloqueio com um antebraço ele tem que ser feito com os ombros alinhados, né? Aqui. E você não pode fazer esse bloqueio com o antebraço, com o ombro assim, girado, né? Como geralmente a gente fica na base. Quando você vai fazer o bloqueio com o antebraço, você tem que fazer esse movimento, alinhando os dois ombros com a perna de trás, para que o golpe, quando ele entre, você vá para trás. Se você não alinha, se você fizer isso, o que é que acontece? Quando o golpe entra aqui, você gira. E quando você gira, você se expõe para o segundo golpe. Então, geralmente, 1, 2. Então, o bloqueio do antebraço tem que ter bastante cuidado. Então, eu coloquei esse vídeo lá, e aí o pessoal ficou me perguntando assim, mas Ricardo, e por que bloquear com o antebraço? Por que não bloqueia logo com os dois? Então, são dois tipos de bloqueios completamente diferentes, né? O bloqueio que você... Oi, Taizinha. Eu acredito que todas podem ter, mas o Abner é o que está mais perto. Agora, para ter uma boa carreira no boxe profissional, é o que está mais perto. Mas tem que ter bastante cuidado. Eu vou responder melhor isso. Deixa eu acabar esse tema do antebraço. Então, são duas coisas completamente diferentes. A defesa com um antebraço e a defesa com os dois antebraços. Tá? A defesa com um antebraço, fala Marcos, ela vai te fazer o quê? Ela vai te dar a possibilidade de você
contra-atacar. Beleza? Porque quando eu faço a defesa com esse braço, a mão atrasada, ela vem ainda mais para trás, ela carrega o golpe para você bloquear e bater. Quando você faz o bloqueio com os dois antebraços, é um bloqueio extremamente defensivo, né? Daí pouca coisa pode sair, tá? Principalmente na média para longa. Na curta não, na curta você ainda pode bloquear e pegar, mas da média já para longa já fica mais complicado. Entendeu? Então essa é a diferença. Por que eu vou bloquear então com uma mão só e por que eu não bloqueio com as duas? Por causa disso. Com uma mão você tá com a outra livre para contra-atacar e com as duas mãos na guarda você tá um pouco preso, um pouco amarrado. Na curta distância você pode trabalhar melhor. Beleza? Então aqui, vamos voltar aqui para a pergunta da Taizinha. O Abner, tá? Então o Abner eu acho que é o que tem. Eu não conheço de perto eles, tá? A gente já tô aqui na Espanha já faz alguns anos, mas pelo que eu tenho acompanhado, o Abner é o que está mais perto de se profissionalizar. Ele agora vai receber um monte de propostas, né? Para se profissionalizar. E fala Eugênio, Fernandes, Ligeiro, aí a galera toda entrando aí aos poucos. Só que quando você faz a transição do boxe amador para o boxe profissional, não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito. Tem muito atleta que ele queima a carreira dele por causa disso e acaba virando atleta escada, né? O que é atleta escada? O que é um lutador escada? O lutador escada é aquele que é o operário do boxe, é aquele que vai lá lutar não para perder, mas ele vai lá lutar, né, contra alguém, né, que na maioria das vezes tem muito mais qualidade técnica do que ele. Então ele acaba servindo de número, né, para que o outro faça cartel. Aí é o que a gente chama de lutador escada, né? Ele serve de escada para os outros subirem. Então se você não tiver cuidado com o seu cartel, principalmente nos dias atuais, nos dias de hoje, se você não tiver cuidado com o seu cartel, e nessa transição do amador para o profissional, você pode vir a se tornar um lutador escada. Então, o lutador escada é aquele lutador que vai ganhar bolsas pequenas, vai lutar bastante, mas vai ganhar bolsas pequenas e vai ter um cartel aí negativo ou extremamente irregular. Então, exemplo, no Abner. O que é que acontece com o Abner agora? O Abner, como ele já é campeão olímpico, quando ele se profissionalizar, ele já sobe lá em cima do ranking, né? Se não mudou, ainda é assim, porque o boxe muda o tempo todo as regras, né? Então ele já sobe lá em cima do ranking, ele já tem uma oportunidade maior até de disputar um título do que uma pessoa que não foi campeão olímpico. Só que o que acontece? Você não pode pegar um menino desse e já botar para lutar com os top 10, nem com os top 20 do ranking. Né? Você tem que pegar ele, você tem que construir uma base nele, como foi feito com o Robson Conceição. Né? O Robson, para mim, demorou muito, mas por vários temas, né, que não cabe aqui falar, foram vários temas, não foi um tema só de matchmaker, não foi um tema de treinador, não foi um tema só do Robson, não foi um tema só de empresário, foram vários temas, tá, que atrasaram a questão do Robson. Tem a questão do idioma, tem a questão de não morar fora, tem várias coisas. Mas enfim, o que é que na transição de um atleta amador profissional tem que ser feito é essa construção, esse casamento da luta, que quem faz é o matchmaker, né? Fazer bons casamentos de luta para que ofereça para o atleta os lutadores escada, né? Que são aqueles lutadores, os operários, para que ele vá ganhando experiência no boxe profissional, que né, apesar de que a gente falou agora que o boxe profissional é parecido, o boxe olímpico está cada vez mais parecido com o profissional, essa transição vai ser mais fácil para esses atletas de agora, mas mesmo assim ainda tem muita diferença. Então ele vai ter que ir ganhando experiência, né, do boxe olímpico para o boxe profissional, e isso vai se dar com lutadores que tenham menos qualidade técnica que ele. Né? Então ele vai construindo um cartel dele até que ele já esteja aí preparado, que a comissão técnica, né, que o grupo, né, que cuida dele, né, principalmente o técnico, né, dele, o promotor dele e o empresário, veja que ele realmente está preparado. Fala, Box Valhalla! Veja que ele está preparado para fazer lutas um pouco mais complicadas, um pouco mais difíceis. E aí entra a questão do ranqueamento, aí ele vai começar a lutar contra o quarto do ranking, contra o terceiro, e aí ele vai ganhando, escalando até a disputa de um título mundial. Fala, Ricardão.
Então é isso, né? Então, em relação a quem dos Olímpicos aí vai se profissionalizar mais cedo, eu acho que é o Abner, beleza? E aí, galera, vai mandando pergunta aí. Na verdade, eu entrei para responder duas perguntas, já respondi, né, as perguntas de vocês. E agora tô aí aberto para que vocês possam perguntar, né? Possam mandar perguntas. Se quiser participar aqui também comigo da live, manda aí o convite, a gente troca um papinho, ficar aí mais uns 10 minutinhos aqui com vocês e aí a gente finaliza. Vamos ver aqui, tô vendo aqui as perguntas. Boa tarde. Tá, lembrando aqui agora que outras pessoas perguntaram assim, Ricardo, qual é a diferença do boxe do Brasil pro boxe praticado na Espanha? Assim, hoje com essa coisa de internet, né, tá tudo muito a informação, ela tá disseminada para todo mundo, né? Só é você saber aonde pesquisar, né? E principalmente pesquisar de canais e de pessoas que tenham realmente conhecimento e saibam do que está falando, né? Então, a informação ela está compartida para todos, né? O problema é você saber filtrar essa informação e saber utilizar essa informação. Aí é que está todo o pulo do gato. A questão aqui do boxe na Espanha, o boxe na Espanha, ele é um esporte muito, muito praticado, principalmente o boxe recreativo, né? O espanhol ele gosta muito do boxe, muito. Toda academia fitness tem um boxe, né? Inclusive onde eu trabalho com uma das pessoas que fazem parte da comissão espanhola de boxe, né? O clube que eu trabalho é o maior clube de boxe da Espanha, né? A gente está em 37 estados, né? O nosso curso, né? 37, em 37 estados não, a gente tem 37 clubes espalhados por toda a Espanha. E o dono do clube ele foi o selecionador olímpico da Espanha no Rio 2016, né? E hoje ele faz parte dessa comissão. Então a gente tem muito acesso aqui à metodologia de treino da, da seleção espanhola de boxe, né? E o que eu vejo aqui na Espanha que difere do Brasil é a organização, né? Aqui todo, mas não só em relação ao boxe, em relação a tudo. E olha que a Espanha não é o top do nível da Europa, né? Mas, enfim, aqui muito mais organizado, nem se compara com o Brasil. Exemplo, cada bairro, aqui, vou falar aqui de Madrid, cada bairro tem um centro poliesportivo, com sua piscina de 50 metros, com seu ginásio poliesportivo, com seu campo de futebol oficial, dois, três campos de futebol oficiais, né? Com sua academia de ginástica, com sua academia de boxe, né? E tatames. Ou seja, cada bairro tem isso aqui, né? E tudo muito bem estruturado e público, público. Você paga quem mora em cada bairro é como se os bairros aqui são como prefeituras, né? Então cada bairro tem a sua própria pequena prefeitura que é administrada pelo bairro. Então você mostra que você mora no bairro, né? Existe uma coisa chamada empadronamento, que é um comprovante de residência, né? Emitido pela prefeitura do bairro, né? Que você mostra que você mora naquele bairro, então você tem um direito a um desconto naquele poliesportivo. Então você vai treinar, exemplo, um dia no poliesportivo custa 3 euros, né? É bem, bem barato. E lá você vai ter treinador, você vai ter tudo. Então, tipo assim, o incentivo à cultura, né, do esporte bem praticado e principalmente um esporte onde você tem acesso a treinadores qualificados, está aberto para todo mundo. Está aberto para todo mundo. E fora os campeonatos que acontecem, que são todos regulamentados, é tudo direitinho, né? Você tem a Federação Espanhola de Boxe, né? Cada comunidade, que aqui os estados eles chamam comunidade, né? As comunidades. Cada comunidade tem sua própria federação. Só existe uma federação por estado, não pode existir mais de uma. Só existe uma federação por estado. E todas essas federações estão ligadas à Federação Espanhola de Boxe. Então acontecem os campeonatos interclubes, né? Ou seja, nas cidades tem os interclubes,
né? Nas comunidades, que são os estados, tem os regionais, e dos regionais tem os nacionais. É como era para ser no Brasil, mas acaba não sendo tão organizado como é aqui. E a coisa é muito organizada, é muito organizado mesmo. Então todos têm o seu ringue, né? Toda academia tem o seu ringue, tem toda a estrutura que infelizmente aí no Brasil não tem. Então a diferença é que em relação a treinamento, a estrutura de treinamento, a gente está a anos-luz. Agora, a informação sobre treinamento, hoje em dia, está compartilhada aí para todo mundo. Então, se eu chegar aqui para um professor hoje, um treinador que foi formado pela Universidade do Boxe, ou que foi formado por uma federação esportiva, né? Ou um professor que já tenha, né, sua experiência com treinamento, tudo já há muito tempo e que está sempre se atualizando. Se eu chego para ele e falo o que é um somatotipo, né? O que é um endomorfo, um ectomorfo, um mesomorfo, como trabalhar o boxe para cada uma dessas pessoas, certamente ele vai saber. Só não sabe se ele parou no tempo, né? Porque o conhecimento ele está aí para todo mundo. Né? Como é que eu vou trabalhar com esse tipo de atleta? Chega um cara endomorfo lá na minha academia, eu vou botar ele para trabalhar na ponta dos pés, fazendo um trabalho de footwork de estilista, ou eu vou fazer um trabalho diferenciado com ele? Ah, mas ele tá endomorfo porque o biotipo dele é endomorfo ou é porque o somatotipo dele é endomorfo? Ou seja, se ele emagrecer, ele vai mudar o somatotipo dele, então de repente ele vai mudar a característica de boxear dele. Então, se você já é um atleta, já é um treinador experiente, é um treinador que está sempre se atualizando, você vai saber essas informações. E essa informação tá aqui na Espanha, essa informação tá para o Brasil, tá para os Estados Unidos, tá para o Cazaquistão, tá para tudo que é lugar. Porque tá realmente espalhada. Valeu, Ricardão. Um abraço, querido. Então, essa informação ela está disponível para todo mundo. Então, a diferença realmente do boxe brasileiro para o boxe espanhol é a estrutura. É a estrutura que aqui tem. Beleza? Aqui tem bastante estrutura. E o respeito, isso é importante também, o respeito que os profissionais se dão. Os profissionais se dão o respeito, ou seja, que ninguém fica assim, ah, porque eu sou professor de boxe. Não. As pessoas falam assim, como se fosse um título de doutorado, né? Porque aqui na Europa, não é todo mundo que é formado em universidade. Não é todo mundo. Os próprios treinadores de educação física aqui não são formados em universidade, né? Não vou falar de educação física. Os próprios treinadores esportivos não são formados em universidade, são formados pelas federações. Exemplo, o treinador de natação, ele não tem que ser formado em educação física para dar aula de natação. Não. Ele é formado pela Federação de Natação como professor de natação. E ele vai dar só natação. Existe a faculdade de educação física? Existe, mas a maioria das pessoas que fazem a universidade de educação física são pessoas que querem fazer concurso público, trabalhar para o governo, entendeu? Então aí eles fazem educação física e à parte eles são obrigados a fazer o curso da federação também, se ele quer se especializar em uma modalidade esportiva. Então, aqui na Europa se valoriza muito os cursos técnicos, né? Muitos cursos técnicos. E as pessoas têm orgulho de dizer que trabalha com um ou com outro esporte. Não, eu sou treinador de boxe. Não é vergonha para ninguém. Ah, não, eu sou treinador de boxe. Vai conversar com um doutor, um médico. Ah, porque eu sou treinador de boxe. Não, eu sou treinador de boxe. E as pessoas se respeitam igualmente. Não é porque você estudou na faculdade, teve 4 anos lá na faculdade, ou fez um pós-doutorado, ou fez um mestrado, ou fez não sei o que lá, que você é menos que eu, você é mais que eu. Não, eu sou um professor de boxe. Então aqui eles têm muito orgulho do que eles são, porque eles sabem que eles se capacitaram e eles sabem da importância da profissão deles para que a engrenagem rode, a engrenagem da sociedade rode. Entendeu? Então, no Brasil a gente ainda tem muito essa coisa da pessoa se achar diminuída pelo que ela é. E na verdade é como você se sente. Você não tem que se sentir diminuído pelo que você é. Agora, se você não estudou, se você não se especializou, se você não fez curso, não foi nada, ah, eu sou professor de boxe, aí você vai conversar com uma pessoa, a pessoa te faz uma pergunta qualquer e você não sabe responder, aí você mesmo vai se sentir diminuído. Entendeu? Porque você deveria saber de acordo com a sua profissão. Então, é mais ou menos essa história aí. Valeu, ligeiro, isso aí. Respeito é importante. Galera, eu vou deixar vocês então. Não tem mais pergunta, né?
Vou deixar aqui vocês. Ah, teve uma detalhezinha aqui, ó. Qual a sua opinião sobre a utilização do boxe e seus métodos de treinamento para auxílio na perda de peso? Tá, vou responder essa por última, Taizinha. O boxe, ele é uma atividade extremamente metabólica. O que é que significa metabólica? A gente utiliza durante a atividade do boxe, né, os três sistemas energéticos, né? As três vias energéticas, aeróbio, anaeróbio lático e alático, né? Então você vai utilizar essas três, ou seja, você vai utilizar a via oxidativa, né? Você vai utilizar oxigênio, você vai utilizar glicogênio e você vai utilizar o fosfato, né? São as três vias energéticas que a gente utiliza, né? A primeira para você realizar um trabalho aeróbio, né? Então, em determinados momentos da luta, você está ali trabalhando aeróbio, está mais tocando, trabalhando ali como um estilista. Você tem um anaeróbio lático, que é mais ou menos como se utiliza o pegador, né? Que é aquele mexicano que vai para cima pegando, que ele utiliza muito volume de golpe, mas com a força moderada. E você tem também um anaeróbio alático, que é aquele cara, o pegador, né? Que ele tá mais paradão, mas quando ele lança aquela sequência matadora para derrubar. Ele não se move tanto e tal. E no boxe, independente do seu estilo, a gente acaba utilizando essas três vias energéticas, né? E quando você utiliza as três vias energéticas, que cada uma requer um tempo de recuperação diferente, você deixa seu metabolismo completamente louco, né? É como se você estivesse com um carro andando na cidade. Então você bota a primeira, para, né? Aí arranca, bota a primeira, a segunda, o sinal fecha, você para. Aí bota a primeira, para, entra no trânsito, primeiro, para, primeira, para. Daqui a pouco você arranca, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, para, diminui, reduz, terceira, primeira. O que é que isso vai fazer? Isso vai consumir combustível do carro. É diferente de você pegar uma estrada e aí manter a mesma velocidade o tempo todo, que aí é o que quando a gente diz que o corpo entra em homeostase, né? O carro também ele entra em homeostase. Eu sempre comparo muito o corpo humano com o carro, porque a mecânica é parecida, né? Muito mais simples o carro, claro, mas é parecida. Então você vai consumir mais combustível na cidade. Por quê? Por causa das mudanças de marcha, né? Você sai da inércia, você volta, você para, você vai, você volta. E o boxe ele faz isso com você, né? Então você ataca, 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 aí você para, porque senão você cansa, acaba o fosfato, né? Diminui, você já não aguenta mais, aí você vai recorrer à via energética do oxigênio. Então aí você vai tocar mais um pouquinho, tá, tá. Daqui a pouco quando você recupera o fosfato, pá, 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 e bate para dar aquela sequência matadora, né? Depois você trabalha uma sequência com mais intensidade, que você trabalha o glicogênio. Então o boxe ele queima muita caloria por causa disso, né? Porque ele não é um esporte linear. Ele não é uma maratona, que você faz uma maratona assim, ó, mais ou menos no mesmo, né, utilizando a via, né, mitocondrial, né, a via oxidativa. Você não faz isso. Não é uma maratona que você corre sempre no mesmo, na mesma velocidade, com poucas variações. O boxe é assim, ó. É quase uma coisa essa de terremoto, né? Ou um eletrocardiograma. Bah, 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 bah. O boxe é assim, você tem picos metabólicos e isso que faz queimar tanta gordura, né? E definir tanto o corpo. Beleza? Espero que tenham respondido aí a pergunta de vocês. Galera, vou deixar vocês, que agora já tá na hora de jantar aqui, já são 8 horas da noite. E a gente vai se falando aos poucos, beleza? Se vocês ficarem com mais alguma dúvida, vai ficar gravado aqui no nosso Instagram. É só perguntar. Valeu? Um abraço, tchau.